gente, aqui é a Ana Paula e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês pra explicar como é casar aos 18 anos. Então, gente, casar aos 18 anos é normal, é isso mesmo, o vídeo é só isso, tchau. Mentira, gente, claro que isso foi só uma brincadeira, né? Então, gente, o que eu vou fazer hoje? Eu vou gravar um vídeo tipo um bate-papo, mas na verdade eu vou conversar sozinha, né? Eu vou tentar explicar pra vocês várias etapas do casamento. Eu vou abordar melhor o assunto da festa, o que eu tive que ir atrás primeiro, o que eu tive que ir atrás depois, o que depende do que, porque é tudo um conjunto. Então assim, eu vou deixar tipo um menu aqui na tela, em algum lugar, eu vou deixar com todos os itens que eu quero abordar. Só que como eu acho que vai acabar ficando um vídeo longo, eu não vou postar um vídeo de 1 hora aqui no YouTube, né? Então eu vou dividir em etapas, em temas talvez, e vou postando por episódio, então vocês vão ver muitos vídeos com a mesma roupa, porque eu vou gravar um vídeo só e vou dividir em episódios, ok? Então é isso, se você quer saber várias coisas sobre casamento, continue assistindo esse vídeo e os próximos que virão. Então, gente, qual que é o primeiro passo para você casar? É noivar. Quando eu e o meu marido a gente noivou, primeiro ele perguntou, né, se eu tinha um interesse, não foi aquela coisa assim, você quer casar comigo? Não, sentou e conversou, ele perguntou se eu tinha o interesse de casar, apesar da nossa idade, devido à situação que a gente estava passando na época e tal, e sim, aceitei. Aí o que a gente fez? A gente foi comprar aliança juntos, não foi aquela coisa assim de, ele me pediu em casamento, chegar com a aliança, nada, não. A gente foi juntos comprar aliança e como que a gente decidiu qual é a aliança que a gente ia comprar? Então, a gente fez o possível para não gastar demais, não estourar o nosso orçamento, começando já da aliança. Então, a gente comprou a aliança, até vou tirar ela do meu dedo aqui para mostrar para vocês. Ela é assim, ó. Ai, minha mão, que feio. Ela é assim, ó. Ela é fininha, mas por dentro ela é gordinha, anatômica que eles falam, então ela não machuca o dedo. Eu não abri mão da aliança anatômica porque a minha de compromisso já era anatômica e realmente vale muito a pena, a gente é muito boa porque tem aliança que machuca o dedo e a anatômica não. A gente colocou o nome dentro, a minha tem o nome dele, a dele tem o meu, claro, e a data do casamento. A gente não colocou a data do noivado porque não ia caber, a minha aliança é muito pequenininha, a dele até caberia, mas na minha não. Então a gente optou em colocar só a data do casamento mesmo. E ela é fininha, agora eu vou explicar pra vocês por que ela é fininha. Essa daqui é uma aliança de ouro mesmo, não é folhado nada, ela é ouro. E a gente pagou no par, na minha e na dele, cerca de R$1.000. E a gente usava uma de compromisso que era bem grossa. E a gente foi atrás de comprar uma de ouro que fosse igual. Só que as alianças de ouro, gente, o preço é um absurdo. Na época já era, ainda mais hoje em dia, deve estar mais ainda, né? E se a gente fosse comprar uma grossa, que nem a gente usava a de compromisso só que de ouro, ia sair cerca de R$3.000 o par, e a gente achou muito caro. Então a gente preferiu comprar uma mais fininha mesmo, só que a gente não abriu mão dela ser anatômica. Se fosse pra comprar fininha e sem ser anatômica, só sequinha por dentro, ela saía menos ainda, saía uns R$600 o par. Só que a gente preferiu pagar uns R$1.000 no par e comprar uma coisa que não fosse machucar o dedo. Então a gente optou por essa. Eu achei muito bonitinho isso daqui. É uma imitação de uma rosa. Só que é uma caixinha de aliança. Então abre aqui e daí dentro fica as alianças. Aqui tem aquela divisãozinha que vai as alianças dentro. Então aqui é uma caixinha, ó. Mas aqui é como se fosse uma rosa. E daí a aliança veio aqui dentro. E a caixinha a gente comprou separada. E se eu não me engano foi R$20, eu acho, essa caixinha na época, a gente comprou junto na relojoaria. Mas a gente fez o nosso noivado sim. Teve os meus pais e os pais dele. Não teve nossos irmãos, nada, porque a minha irmã morava em outra cidade e foi tudo meio que na correria. Mas teve os meus pais, os pais dele. Ele pediu pro meu pai, a minha mãe em casamento, tudo oficial, bem certinho. Colocou a aliança no meu dedo só na hora que ele pediu pro meu pai. Então isso teve, tá? Só não teve aquela coisa dele comprar e chegar com a aliança escondida. E daí a gente noivou. Isso foi em novembro de 2011. Aí, gente, como que foi começar a correr atrás das coisas de casamento oficialmente, assim? A primeira coisa que eu tive que fazer foi no cartório. Por quê? Perante a minha religião, que é evangélica e tudo mais, a gente não casa na igreja, a gente casa no salão, faz a entrada, tudo certinho, cerimônia, só que tudo num salão de festa, não é feito nada na igreja. Não me perguntem por quê, é coisa da minha religião.
E daí a gente casa oficialmente, assina com o juiz no dia da festa. Então eu fui no cartório pra ver qual é a data que eles tinham disponível no mês de fevereiro de 2012, que era o mês que eu queria casar. E eu queria casar num sábado, que era como ficava melhor pra todo mundo, porque muita gente trabalha e tudo mais, então eu não queria fazer durante a semana, queria fazer no sábado, que é como a maioria do povo faz também. E daí eu fui no cartório e falei que eu queria casar em fevereiro, num sábado, e as datas que eles tinham disponíveis era pro dia 11 de fevereiro, que o juiz poderia comparecer na minha festa, e no dia 25 de fevereiro. Eram essas duas datas que tinha. E como a apressada aqui não via a hora de casar, eu escolhi dia 11 de fevereiro. Aí eu fui no salão de festa, onde eu ia fazer a festa mesmo, né? Que ia servir a janta. E chegando no salão, dia 11 não estava disponível, só dia 25. Então eu tive que voltar no cartório, trocar pro dia 25. A partir daí, tendo o cartório e o salão com a mesma data, foi aí que eu comecei a correr atrás das outras coisas, tendo essa data em mente, 25 de fevereiro do ano de 2012, foi o ano que eu casei. Aí eu fui correr atrás dos preparativos. A primeira coisa que eu fui ver, tirando esses dois itens, foi o meu vestido. Eu queria um vestido que fosse vestido estilo princesa, mas que ao mesmo tempo não fosse super caro, por isso que eu escolhi um vestido de quinta linha, que eles dizem. Eu fui a quinta noiva a usar esse vestido. E daí eu paguei R$600 no aluguel do vestido, pelo fato dele não ser um de primeira linha, que o de primeira linha era tipo R$2, R$3.000, e isso fugia do meu orçamento, então eu escolhi esse. Mas independente se você vai usar um vestido de primeira linha, um vestido de segunda linha, um vestido feito pra você ou não, as dicas que eu tô passando, tipo, do que correr atrás e tal, pra ter uma noção, dá pra seguir igual, porque quando eu comecei a correr atrás das coisas, eu não tinha noção de nada, eu não sabia do que eu ia atrás primeiro, do que eu ia atrás depois, eu fui tudo na louca, me enrolei tudo, mas no final acaba dando certo. Aí eu fiz a primeira prova pra ter uma noção de como que ele ia ficar no corpo, se eu ia realmente querer aquele vestido. Aí a gente acertou alguns detalhes, ela ia colocar algumas pedrinhas na saia do vestido, quantas anáguas que eu ia usar por baixo. Tudo isso foi decidido já no primeiro dia, e daí já aproveitei pra perguntar do terno, que eu tinha que colocar um terno pro Josué, isso também fui eu que vi, eu fui atrás, depois ele só foi provar, que vinha o terninho, a gravata, vinha a camisa branca, vinha a calça social e vinha até o sapato. Aí você escolhia se queria gravata normal, gravata borboleta, isso era opcional. E daí eu deixei acertado com ela, mas que depois ele ia provar pra gente decidir o tamanho. Aí já acertei com ela também um terno pro noivinho e um vestido pra noivinha. E a daminha e a florista, que eram mais duas meninas fora o casal de noivinhos, já vinha incluso no aluguel do meu vestido 2 vestidinhos pra menina pequena, que eu podia escolher ali entre o que ela tinha pra me oferecer. Junto com o aluguel do vestido vinha um negócio que eu usei aqui na mão, que era como se fosse uma luva de pedra. Vinha o véu, vinha vários itens e o sapato também, que era um escarpão de bico fino, branco, simplesinho, não muito alto, porque eu não queria que doesse meu pé na hora da festa. Optei mais pelo conforto também. Eu já deixei acertado pro dia que eu queria e eu só fui ali mais umas 2 ou 3 vezes depois pra provar, pra ver se eu não tinha engordado ou emagrecido, e eu emagreci um monte, até teve que fazer um monte de prega aqui atrás pro vestido não cair. Depois eu fui reservar o salão de beleza pra mim me arrumar. Isso, gente, era em novembro. Logo que eu noivei, eu comecei a correr atrás, porque era pouco tempo. E daí, a cabeleireira que ia me arrumar, ela não trabalha na segunda-feira. Mas eu fui justamente numa segunda-feira na casa dela, bate palma, pedi pra ela me atender e disse, pelo amor de Deus, deixa marcado pra mim, 25 de fevereiro, que eu vou casar, eu quero me arrumar contigo. E eu, pra confiar em salão, gente, sou uma tristeza. Então, como eu já confiava nela, já conhecia, eu queria me arrumar lá. E ela disse assim, nossa, mas precisava vir aqui correndo, ainda é cedo, dá tempo e tal. Mas eu disse, não, marca. Pois foi dito e feito, gente. Na terça-feira apareceu outra moça no salão que queria marcar pra 25 de fevereiro, só que daí era pra uma formatura. E daí a minha data já tava marcada. Tudo bem. A próxima coisa que eu fui ver foi o bolo de casamento. Aí eu fui na padaria, expliquei pra moça que eu ia fazer uma festa de casamento pra mais ou menos umas 200 pessoas. E falei que era um casamento evangélico e que não ia ter bebida alcoólica. Sim, gente, casamento evangélico não pode ter bebida alcoólica. Aí a moça falou que se não ia ter bebida alcoólica, o povo ia tender a comer mais doce do que deveria. Então era pra mim fazer um bolo de 25 quilos, que foi o bolo que eu encomendei. E eu comprei aqueles noivinhos pra colocar em cima do bolo, não foi nada personalizado, eu comprei nessas lojinhas mesmo.
E a padaria esqueceu de colocar os noivinhos em cima do meu bolo, gente. com tanta raiva que, olha, eu não fiz docinho, não fiz sobremesa, não fiz nada dessas coisas. A sobremesa foi só o bolo, como eu já expliquei. Mas se você vai fazer docinho na sua festa, ou se você vai fazer algum tipo de sobremesa, alguma coisa, esse é o momento de você correr atrás, juntamente com o bolo, pra você ter uma noção de quantos de bolo você vai ter que comprar, de quantos docinho, etc, pra você não se perder. A janta já era lá no salão, que foi uma das primeiras coisas que eu corri atrás. O salão que eu casei já fazia a janta. E daí no cardápio, gente, tinha muita coisa gostosa. Tinha arroz normal, tinha risoto, tinha guimis, tinha farofa, tinha batata frita, tinha salada, tinha molho vinagrete, tinha churrasco de boi, tinha churrasco de porco, tinha de suíno, gente. Eu vou ser chique, né? Nada de porco, era suíno. Macarronada, tinha... Ai, gente, eu tô com fome só de ficar falando isso. Ficava assim, todas as comidas pra vocês se servindo e a parte do churrasco ficava um garçom servindo. Aí a gente foi ver o refrigerante. Se fosse pra comprar em mercado, de litrão e tal, ia dar um preço absurdo. Então eu comprei direto um distribuidor que distribuía refrigerante de vidrinho. Então eu encomendei o refrigerante com esse distribuidor, ele levava um freezer, levava até 2, só que daí dava diferença de preço, eu preferi que levasse só um. E a quantidade de refri, que eu passei a quantidade de pessoa, dele falou mais ou menos quantos refri. Eu acho que era, se fazia a conta, era tipo 4 refri por pessoa, porque tem gente que não chega a tomar 4, tem gente que toma mais de 4 e por fim ia dar pra todo mundo. O refri também o garçom ia servindo nas mesas. E os garçons faz parte também desse salão, então o preço que eu paguei pelo salão de festa, pela janta, tudo já era incluído o garçom. Se eu quisesse mais garçom do que eles me disponibilizavam, daí eu tinha que pagar por fora, mas o que eles me disponibilizaram já estava ótimo. Daí eu fui atrás do fotógrafo. Também eu já tinha o meu preferido da cidade, então eu fui direto lá e eu marquei com esse fotógrafo pra gente fazer umas fotos pra fazer o meu convite. Pra fazer a lembrancinha também, eu fiz de colocar na geladeira aquelas de imã com foto e tal, nada muito caro também, paguei baratinho, acho que foi 85 centavos cada lembrancinha. O convite, se fosse pra fazer daquele grandão, tipo do tamanho de uma folha sulfite, mais ou menos, saía em torno de R$2,50 cada convite. Então, como a minha meta era economizar, eu pedi pra ele fazer um convite no tamanho de foto normal, 15 por 21, acho que é. E saiu 90 centavos cada convite. Aí os envelopes eu comprei no mercado, e eu até tenho aqui pra mostrar pra vocês. Eu comprei esse envelope preto no supermercado, comprei esse negocinho de colar aqui pra fechar. Aí dentro vinha o convite assim, do tamanho de uma foto normal. Aí a montagem foi o fotógrafo que fez, ele faz uns 2, 3 tipos e daí chama você pra ir lá escolher. Eu escolhi esse. A gente fez tipo uma sessão de umas 20 fotos mais ou menos, pra depois usar no convite, na lembrancinha e tal. E daí aqui embaixo tem um recadinho. Sua presença já está confirmada, caso não possa comparecer, comunicar até o dia 11/2. Que era 2 fins de semana antes, pra eu poder me organizar, saber realmente quantas pessoas iam ter e tudo mais. E a lembrancinha foi assim, ó. Ela tem um imã atrás, que é pra colocar na geladeira. E aqui tem tipo uma montagenzinha com as nossas fotos. Tem o nosso nome, a data que a gente casou e lembrança de enlace matrimonial. Bem simplesinha. E foi feito também uma fotinho, gente, pequenininha assim, ó. Foi feito várias no caso, porque no casamento de evangélico não tem madrinha e padrinho, mas tem os testemunhos. Daí você coloca quantos casais de testemunha você quer. E daí a gente fez uma rosa, junto com essa fotinho pendurada na rosa, que foi a daminha de honra entregou uma rosa para cada casal de testemunha como uma lembrancinha. Não tem nada escrito, é só a fotinho mesmo. A rosa eu encomendei e não foi em floricultura, foi no lugar que fazia decoração, eles já mexiam com essas coisas de flores também. Aí eu já deixei as fotinhos lá com ela e ela mesma já pendurou pra mim nas rosas e deixou prontinho numa cesta. Ainda com o fotógrafo, eu escolhi um book de casamento. Aí ele te mostra vários tipos de book que ele tem e o valor de cada um, quantas fotos que vai em cada um. Aí eu escolhi esse book aqui. Ele é assim, ó, tipo como se fosse uma imitaçãozinha de ouro. Ele tem um abre e fecha aqui do lado, daí ele abre assim, ó, uma caixa, tipo uma caixa, e tem o álbum dentro. Esse era o mais barato que eles tinham, era R$650 na época, e vem 40 fotos. As fotos vêm assim, ó,
A foto vai dentro do plástico, eles já dão pronto, encaixado. Dentro de cada foto tem um papel desse aqui. Isso, gente, valores da minha cidade, valores da época, mas é pra vocês terem uma noção. E a filmagem, eles perguntam, se fosse pra ir lá filmar com uma câmera, era R$400. E se fosse pra ir lá filmar com duas, pra eles poderem pegar pontos diferentes, era 800. E daí eu escolhi duas câmeras e eles conseguiram pegar 2 pontos diferentes, a filmagem ficou bem legal. E daí eles mesmos gravam, eles mesmos editam, mas eu confiava muito no trabalho deles, então eu deixei por conta deles. E daí eles te dão 2 DVD, com fotos diferentes. Aqui tem o contato deles e aqui tem o enlace matrimonial Ana Paula e Josué. O DVD é simples, não é nada personalizado, é só um DVD branco. Mas eles te dão 2 cópias com as caixinhas assim. Aí eu fiz também um banner, que a gente chama, um pôster, não sei como vocês falam, juntamente com aquelas fotos do convite, que a gente colocou na entrada do casamento. Pra, tipo, ficar um enfeitezinho, assim, né? E juntamente com esse álbum de casamento aqui, vinha de brinde uma foto grandona. Daí a gente só tinha que mandar colocar na moldura. Isso daqui foi tipo um brinde. Então, gente, como que o fotógrafo faz pra escolher as fotos, pra você escolher as fotos que você vai querer no book e tudo mais? Ele deu pra mim um CD, assim, que veio no envelopinho. E nesse CD tem as fotos em tamanhos menores, só pra mim ter uma noção de qual é cada foto. E cada foto contém uma numeração. Aí eu fiz um papelzinho com toda a numeração das fotos que eu queria, de 40 fotos, que era pra colocar no book. Aí a foto brinde, que foi a foto grandona que eles deram também, eu tinha que colocar a numeração do qual que era a foto de brinde que você queria. E eu coloquei aqui embaixo uma numeração de algumas fotos que eu queria revelar em tamanho menor, que eu dei pros meus pais e tudo mais. Então eu devolvi pro fotógrafo isso daqui, junto com o CD, pra ele saber o que era pra colocar. As fotos que veio na caixinha do DVD não fui eu que escolhi. Pra ser bem sincero, eu não sabia nem que vinha foto na caixinha do DVD, quando eu fui buscar que eu descobri. E se eu quisesse optar por colocar foto na capa do book, tipo por fora, assim, ou se eu quisesse colocar foto na caixa, dava uma diferença absurda, então eu não quis. Aí eu fui atrás da decoradora e eu também escolhi uma que eu já conhecia, que é de uma cidade vizinha, daí eu fui lá, ela me deu algumas ideias do que dava pra fazer. Aí aqueles vasos grandão que vai tipo no corredor, aquilo ali era o mais caro, então o que eu escolhi? Eu optei por colocar só 2 lá na frente perto do juiz e só 2 no começo onde eu ia entrar. O corredor em si ia estar vazio. Só que ela foi tão querida comigo que ela colocou no corredor inteiro, mas pelo preço que a gente tinha acertado, então ficou muito bonita a decoração. Estava incluído a decoração das mesas, o solitário, que ela colocou de enfeite em cima de cada mesa, a mesa do bolo, o bolo é a parte, mas a mesa que o bolo ia em cima foi a decoradora que fez, a mesa onde o juiz ia fazer o casamento foi a decoradora que fez. As toalhas branquinhas que tinha em cima de cada mesa que o pessoal ia jantar já fazia parte do salão, então eu consegui dar uma economizada, porque tem gente que escolhe outro tipo de toalha colorida, eu não escolhi nada disso. Foi o buquê da noiva e o buquê da noivinha, que a noivinha tinha uma imitação da noiva, então ela também levou um buquêzinho. A almofadinha que o noivinho levou as alianças, também estava incluída na decoração. Mas assim, independente se você vai escolher uma coisa chique, uma coisa simples, você vai ver na decoradora do mesmo jeito, né? Então dá pra ter uma noção. Eu fui atrás também, gente, de uma pessoa pra cuidar do som. Eu achei um senhor que ele tinha todos os aparelhos e tudo mais, e daí eu paguei um valor pra ele, que eu não lembro quanto que foi na época. Como meu casamento foi casamento evangélico, então só tinha músicas tocadas, tipo música clássica. Mas tinha música, gente, então tinha que ter alguém pra cuidar disso, a música da entrada e tal. Ele foi responsável por isso, ele levou a aparelhagem de som dele, ele que escutou o CD pra ter uma noção do que ele tinha que tocar, ele que organizou a ordem certinho. Aí teve uma locutora que falou também no meu casamento, e essa locutora, ela era amiga da minha mãe, e ela trabalha numa rádio atualmente, então ela não cobrou nada pra ir falar no meu casamento, ela fez de bom coração. Eu fiz uma locutora, gente, pra chamar, pra ter tudo bonitinho. Agora entra fulano, agora entra a noiva, agora blá blá blá. Então eu quis assim, mas isso também é uma coisa opcional de vocês. Eu tive que correr atrás também, gente, de um lugar pra passar minha lua de mel, porque eu tinha muito sonho de sair do casamento e ir pra algum hotel, e não sair do casamento e ir pra casa. Então eu fui atrás de vários hotéis, e ligando, e perguntando, pesquisando o preço. Aí o que eu achei mais em conta foi um hotel que fica em outra cidade,
mas é aqui pertinho, é cidade vizinha. Aí você opta, né, se você quer um quarto com banheiro, se você quer sem banheiro, isso é uma coisa opcional tua e o valor altera. E esse hotel tinha também piscina, e a gente tinha direito a usar a piscina se a gente quisesse. O que aconteceu na minha lua de mel? Mico, né, pra variar, a pessoa adora pagar um mico. Eu não me toquei que ia ter piscina, né, e não levei protetor solar. Branca desse jeito, pegando sol sem protetor solar, eu fiquei em tomato, sério, fiquei horrível. Não recomendo, gente, levem protetor solar, pelo amor de Deus, não façam igual eu fiz. Como vocês sabem, eu casei com 18 anos, e o José é um ano mais novo que eu, então nem eu e nem ele tinha carteira de habilitação, nada. A gente ia depender dos outros pra ir pro casamento, pra voltar do casamento, uma tristeza, mas enfim. Outro mico de lua de mel foi que a gente tava indo pra lua de mel, de carona, na metade do caminho o carro pifou, e a gente teve que chamar um táxi, e da metade do caminho pra frente a gente foi de táxi pra lua de mel, e a gente chegou no hotel mais tarde do que a gente imaginava que fosse chegar. Então, gente, todo mundo fala que na festa a noiva não aproveita, a noiva não come direito. Eu fui muito ao contrário, gente. Eu sou muito cara de pau, então... Eu comi pra caramba, não quis nem saber. O Josué acabou pegando um pedaço de carne muito grande que ele não ia conseguir comer. Eu catei a carne no prato dele e comi também, porque sou dessas. E, assim, gente, eu não deixei de dar atenção pros convidados, mas também não deixei de aproveitar a minha festa, porque eu gastei pra isso, né? Eu gastei pra comer também. Não adianta você gastar um monte só pra encher a pança dos outros. Só mesmo. Gente, no dia que eu casei, eu planejei tanto, mas eu planejei tanto pra chegar no dia e tá chovendo. Eu tive que sair com aquele vestido desse tamanho, de dentro do carro, com chuva, a sombrinha só cobria a minha cabeça, as anáguas do vestido tava tudo de fora molhando. A gente prendeu o véu aqui atrás, deu meu véu, o meu sonho era que o véu arrastasse no chão, ele era aquele véu que ia arrastando, deixa... Na hora da festa alguém pisou no meu véu, quase levou minha cabeça junto, mas tudo bem, né, micos do casamento. Eu não fiz lista de casamento. Tem noivos que fazem lista e deixam em alguma loja pra você ir lá e ter uma noção do que alguém já comprou, do que os noivos já vão ganhar. Só que assim, gente, como eu casei sem ter nada, realmente eu não tinha nada, nenhuma faca pra dizer que eu tinha alguma coisa, eu não tinha. Então eu não fiz lista porque tudo que eu ganhasse seria bem-vindo. Se eu ganhasse alguma coisa repetida, depois eu só ia lá e destrocava e tava tudo certo pra mim, eu não me preocupei com isso. Teve gente que se juntou em dois e deu tipo um fogão. E o que eu não ganhei, eu dei um jeito, mas enfim. A geladeira que vocês estão vendo aqui, a gente ganhou da vó do Josué, ela já tinha falado pra gente há muito tempo que o dia que a gente fosse casar, ela ia dar a geladeira de presente. Então, como as pessoas já sabiam que eu tava casando na louca sem ter nada, eles se juntaram pra conseguir me dar as coisas que eu não tinha, né? Então eu ganhei de tudo, gente. Eu ganhei faqueiro, ganhei guarda-roupa, liquidificador, ganhei micro-ondas, ganhei forninho, Gente, eu ganhei de tudo. Bom, gente, então assim, sobre a minha festa de casamento, eu acho que eu já tenho um vídeo aqui bem extenso no canal que eu explico sobre ela, só que eu não tinha abordado muitos detalhes, então esse vídeo é mais para detalhes, para independente do valor que você for gastar, você ter uma noção e não esquecer de nada. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa no seu casamento que eu não fiz, também vai de você, né? Quer fazer uma lembrancinha artesanal, enfim, vai por sua conta. Eu fui no mais prático porque também eu tinha pouquíssimo tempo, eu tive uns 2 meses e meio pra correr atrás das coisas do meu casamento. Então, mas assim, vai de você também ter tempo, ter dinheiro, né? Então, tudo gasta. Independente se você vai gastar mais ou se você vai gastar menos, tá? Isso é só pra você ter uma base, tipo, eu já tava esquecendo de correr atrás de tal coisa. Eu tava esquecendo de tal coisa. Então assim, eu corri atrás de um cara pra cuidar do som, mas se você vai fazer uma festa com música e tal, eu tenho que correr atrás de um DJ. E assim vai, tá? Eu espero que vocês entendam. E principalmente, anote, gente. Anote tudo que você tem de ideia, o que você já correu atrás, o que você não correu, quanto que vai ficar, quanto que não vai, pra você não se perder, pra no final das contas não dar mais do que você esperava que desse, ou pra você não chegar no dia da festa e, putz, esqueci de tal coisa, tá? Então, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre a festa em si, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.